Bom dia, igreja, a paz de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo de escola bíblica dominical, ainda online, mas se Deus quiser, muito em breve, estaremos também na nossa escola bíblica nos reunindo presencialmente. A lição de hoje, nessa revista Reflexões Bíblicas, o autor traz ainda um título e o assunto ainda está se baseando nos ideais da Inconfidência Mineira, como nós vimos na semana passada. O título de hoje é No Caminho da Missão Enfrentaremos Oposições. Ele lembra que na Inconfidência Mineira houve um delator, né? Ele diz, talvez fosse nos mesmos moldes que nós temos hoje de delação premiada, mas o delator daquela ocasião, o Joaquim Silvério dos Reis, ficou conhecido não como delator, mas como o traidor. E o traidor por quê? Porque ele não denunciou um corrupto. O autor da revista diz, na realidade, ele denunciou um movimento que tinha um ideal libertário. O objetivo era tornar o Brasil livre do domínio da coroa portuguesa. E aí o autor nos apresenta a seguinte ideia. Infelizmente, muitas vezes acontecem oposições contra os que estão comprometidos com Deus e sua causa, pelo que temos de estar preparados. Lembremos que oposições à obra do Senhor existiram e ainda existirão fora da igreja e dentro da igreja, nas fileiras da missão e contra as fileiras da missão. E aí o autor apresenta o primeiro tópico da nossa lição, enfrentando oposições no campo espiritual. Nós precisamos entender isso. É claro que não vamos demonizar tudo e é o diabo, não é assim. Mas nós precisamos fazer leituras. E o autor nos chama a meditar primeiro em Neemias capítulo 4, versos de 4 a 9. Diz assim o texto bíblico: Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro até que em toda a sua extensão chegamos à metade de sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então a primeira coisa que o autor nos apresenta é como Neemias enfrentou essa dificuldade na reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele diz, ele enfrentou uma dificuldade no propósito de reconstruir os muros de Jerusalém. Contudo, ele lembra, entre os seus cooperadores, entre os que estavam ajudando no processo de reconstrução daqueles muros, existia um homem com o nome de Semaías, e Semaías ele aceitou um suborno de Sambalate para, junto com Tobias e Gesso, eles fizeram essa tríade e subornaram Semaías, e esses eram opositores declarados àquela obra de Neemias, e eles subornaram
esse homem para que Semaías fosse um olho deles e uma mão deles dentro da equipe de Neemias. E aí o autor nos lembra algumas coisas. Ele diz: o propósito deles era induzir Neemias aos erros. E o primeiro erro que eles tentaram induzir Neemias, e eu vou falar daqui a pouco, era fazer com que ele caísse numa armadilha espiritual. Eles tentaram convencê-lo a se esconder no templo, o que era proibido para quem não era sacerdote. Então, a primeira armadilha foi espiritual. E por que isso se processa? Porque o inimigo sabe muito bem que se começar a nos destruir do espírito para o corpo, da alma para o corpo, somos muito mais vulneráveis. Então nós precisamos estar atentos nisso. E ele diz ainda: muitos se levantaram para fazer oposição à obra, mesmo dando a impressão, claro que isso foi por influência de Semaías, que faziam parte da equipe do sonho da reconstrução do muro, mas na realidade eles eram os capangas de Semaías, infiltrados, e que de toda sorte tentavam prejudicar aquela obra. Querido, muitas vezes as coisas de Deus são assim. Satanás levanta um Semaías, que arrebanha mais alguns e montam algumas equipes, e eles, dentro da obra, parecendo que estão envolvidos com a obra, as suas reuniões, os seus encontros, na sua grande maioria das vezes, é para compartilhar tropeços, espinhos, dificuldades criadas e planejar novas dificuldades. Isso não é novidade. Todo mundo já presenciou isso. Nós aprendemos com Neemias, na lição da reconstrução do muro, que essas situações elas devem ser enfrentadas levando em conta o contexto, a atmosfera espiritual. Havia zombaria, havia desprezo, havia traição, havia um monte de coisa no meio disso tudo. Mas a primeira atitude de Neemias foi orar. E aí a nota do autor é o seguinte: a obra de Deus sempre enfrentará oposição, resistência, traição e perseguição, para o que devemos estar preparados e não podemos ser ingênuos. Nós temos um bom exemplo disso, saindo do contexto de Neemias, e que o autor não fez menção, mas me veio ao coração. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, já preso em Roma, Timóteo já solto em Éfeso, mas ele relata o seguinte fato, e são as últimas palavras do apóstolo, antes da sua morte. 2 Timóteo, capítulo 4, versos de 4 a 15, Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Querido, eu consigo entender que Paulo não foi na casa de Alexandre. Eu posso entender que Alexandre, o latoeiro, era alguém que estava próximo de onde o ministério estava acontecendo. E o texto diz que ele resistiu muito à palavra, ou seja, insistentemente ele foi resistente à orientação deixada pelo apóstolo, com um agravo, causando-lhe muitos males. O perigo de termos os infiltrados no nosso meio, e que o texto de hoje está dizendo, e que o apóstolo Paulo está prevenindo aquele jovem pastor, é da maldade que essas pessoas são capazes de realizar, mesmo contra aqueles que não estão trabalhando contra eles, estão trabalhando em favor do reino de Deus. Um outro relato bíblico que nos ajuda a ter uma clareza melhor desse ponto de vista do autor e apontado em Neemias, e que eu trago para você nessa manhã em 2 Timóteo, é 3 João, capítulo 1, só tem um capítulo, de 9 a 11. Olha o que diz ele. Tendo escrito à igreja, ou seja, uma carta enviada para a igreja, mas Diótrefes, um membro da igreja, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Uma versão diz a primazia. Gosta dos primeiros frutos, gosta de estar em destaque, gosta de ser o primeiro em tudo. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz.
uma pessoa dentro da igreja, e no caso aqui na liderança, agindo dessa forma, proferindo contra nós palavras maliciosas. Depois, não contente com isso, não recebe os irmãos, não aceita os missionários que são enviados, e impede os que querem de recebê-los. A hospitalidade é uma prática cristã e ele diz, ninguém vai receber ninguém em casa. E se alguém os receber, os lança fora da igreja, expulsando da igreja ainda. Amados, não sigas o mal, mas o bem. E aí vai um detalhe. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus, não tem relacionamento com Deus. Os opositores da obra do Senhor, dentro do ministério da obra, não são homens e mulheres de Deus. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. Então isso é muito sério. É o que Jesus falou, e não dá tempo de colocar isso aqui, é o que Jesus disse claramente lá no Evangelho. São os filhos do inimigo que semeiam a semente do inimigo. Então isso é muito sério. O autor nos destaca algumas falas, e a primeira é de Hudson Taylor, o grande missionário. Ele diz, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Vou repetir. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. E foi isso que Neemias fez. Outra frase importante que ele diz, também do grande evangelista George Miller. Quando oramos, Deus trabalha para nós. E aí ele cita uma canção antiga, já ouvi ela muitas vezes. Essa canção do grupo Miller diz assim, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Então nós precisamos ter essa visão. Quem faz a obra é o Senhor. E muitas vezes nós somos desafiados na carne e alguns querem responder carnalmente. Há respostas que cabem legalmente, mas na sua grande maioria das vezes nós precisamos lembrar que se tratando do inimigo enviado a alguém para semear, é uma luta espiritual. E a gente precisa vencer isso na oração. Nota do autor, na obra do Senhor e em qualquer outra situação da vida, o melhor que temos a fazer é descansar no Senhor. A maneira de vencê-las é através da oração. Precisamos orar. Segundo tópico, enfrentando oposições com maturidade. Eu gosto sempre de dizer na liderança, e alguns até gostam de repetir o que eu sempre digo, quando o ataque vem, eu digo, nós estamos acima dessas coisas. Não é que nós somos melhores que as outras pessoas. É que nós, na condição de líderes, precisamos espiritualmente nos mostrar em melhor condição do que aquele que resolveu descer o nível espiritual e se aproximar tanto da carne a ponto de ser instrumento na mão do inimigo dessa forma. O texto de Neemias 4:6, sugestão do autor, nos diz, nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. A melhor coisa que nós precisamos fazer, e a coisa mais importante que nós precisamos fazer para dar uma resposta madura, é não perdermos a visão do trabalho. É não perdermos o foco. É não perdermos a visão e nem a direção que a palavra do Senhor nos deu. O segundo texto que ele pede que verifiquemos, Neemias 4, de 14 a 15. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Então veja que a palavra de motivação dada pelo líder, ela está baseada no que Deus falou para eles. Aqui não fala de técnica, ferramenta. Ele deu uma palavra, ele deu um chamamento patriótico, ele deu um chamamento de lutar pelas suas famílias, porém ele disse, Deus já nos deu toda a direção. O que Neemias
não nega aqui é que há oposição. Porém, Neemias age com maturidade e não com ingenuidade. Sabia de todas as adversidades, sabia de todas as coisas, mas o que ele fez? Fez uma inspeção. Verificou o estado emocional, a autoestima e vai encorajar todos a prosseguirem. Alguém escreveu com muita propriedade dizendo que eu começo a identificar meu valor de autoestima não é quando me faltam os aplausos. Ele diz, eu vejo que eu estou bem de autoestima quando eu não necessito dos aplausos. Então é bem diferente uma coisa da outra. E aí a gente precisa dominar esse emocional para não ser apanhado, para não ser fragilizado. E Neemias cuidou disso. Então antes da gente convocar o exército, a gente precisa lembrar dessa inspeção moral, desse encorajamento para poder prosseguir na jornada. Talvez falta essa inspeção muitas vezes dentro da nossa vida conjugal, dentro da nossa vida familiar. Nós queremos lutar para vencer uma guerra num casamento, mas esquecemos da inspeção, ver como é que o outro está, dar uma palavra baseada na palavra de Deus, reforçar, lembrar desse chamamento de lutar por essa família e aí sim focar na obra. Muito importante esse ponto desenvolvido pelo autor. Terceiro ponto, então, que ele nos chama a meditar ainda nessa manhã é enfrentando oposições com organização e disciplina. Não basta ter só maturidade. Nós precisamos nos organizar. Nós precisamos ter disciplina. Aquele plano maluco chamado de programa de índio costuma e não funciona. E essa tem sido uma falha grave na maioria das pessoas. Eles não se organizam como casais, não se organizam como família, não se organizam como igreja, e aí os problemas vêm e não há nenhuma direção. Por quê? Porque não há organização. É a organização, é a disciplina que nos ajuda a montar e elaborar o plano estratégico. E esse plano estratégico é o que vai definir a maneira como nós vamos isolar o problema. Porque sem um plano estratégico nós vamos basear nossas reações em análise de tentativas, mas tentativas sem orientação, sem estratégia, elas estão fadadas a erros insistentes, consequentes e repetitivos. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Por isso é muito importante agora esse último tópico que o autor vai trabalhar, a questão da organização e a questão da disciplina. Isso me lembra muito bem os padrões de reerguimento de pós-guerra que o Japão usou. Naquela ocasião usou um modelo de disciplina chamada 5S. E aquele modelo que o Japão usou para se reerguer no pós-guerra para todo o país era o modelo que as donas de casa usavam nas famílias. Então, organização e disciplina é o segredo de todo sucesso. Neemias 4, de 16 a 18. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos, couraça. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estavam construindo o muro. Aqueles que transportavam materiais faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam a arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada, e enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Plano de ação, plano estratégico, é a melhor demonstração bíblica da palavra oração. Eles oraram e agora estão agindo. O autor da revista diz que nós precisamos nos atentar para 4 lições, que ele chama de lições extraídas, e eu chamo aqui de lições aprendidas, que podem nos ajudar a vencer a resistência, que podem nos ajudar a vencer as oposições e as perseguições como Neemias enfrentou. Ele diz, primeiro, todos de alguma forma lideram onde estão, devem demonstrar responsabilidade com suas tarefas. Neemias demonstrou isso aqui. Segundo, quando as pessoas trabalham a partir de suas habilidades, elas produzem muito mais e sentem felizes e realizadas, exercendo influência e evitando o consumo de energia desnecessária. Ele escalou quem fazia isso, quem fazia aquilo, o outro que era bom na trombeta ficou para alertar. Nós precisamos de segmentar.
colocar cada um naquilo que ele tem habilidade e que ele tem ainda mais facilidade. Pessoas comprometidas em trabalhar dentro dos melhores padrões de qualidade, pois ele diz, a obra de Deus não pode ser feita de maneira relaxada. E ele lembra lá o texto de Jeremias 48:10, que eu não coloquei aqui, mas que diz claramente que maldito é o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. E lá diz como é que a gente faz a obra relaxadamente. Ele diz, faz do seu braço sua força e afasta o seu coração do Senhor. Ou seja, passa a confiar em si mesmo e esquece de Deus. Consequentemente, vai fazer a coisa de forma relaxada. E aí o autor diz, para a gente voltar a atenção para a frase de John Maxwell. Ele diz, as pessoas mais capacitadas para tratar com os problemas são as pessoas afetadas pelos mesmos. É aquela história, a experiência produz, o problema produz a experiência. E aí ele lembra de alguns provérbios de cada um sabe onde o cinto aperta ou cada um sabe onde o calo dói. Mas verdade é que quem passa por aquela dificuldade desenvolve habilidade, facilidade para sair daquela situação. Ou seja, quando estamos conscientes daquilo que nos afeta, diz o autor, também, de alguma forma, nós acabamos por desenvolver ou buscar a solução do problema. E aí nós somos os mais interessados. Aplicação para a sua vida, em sua liderança, seja no lar, seja na igreja ou em outro espaço, ele pergunta, você tem experimentado alguma dessas 4 lições que ele apresenta aqui? Você tem procurado desenvolver as habilidades? Você tem procurado, de alguma forma, demonstrar responsabilidade naquilo que está nas suas mãos? Você tem procurado colocar as pessoas capacitadas naquilo que elas têm mais facilidade de fazer? E ainda mais importante, você tem procurado fazer dentro do padrão de qualidade que Deus merece receber? Eu resolvi acrescer ainda mais algumas coisas que esse texto fala comigo, e são alguns pontos que eu acho importantes quando a gente vai enfrentar ou desenvolver alguma coisa. Neemias 4, de 1 a 3. Quando Sambalate soube que estávamos construindo um muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. Você está pronto para as críticas? Alguém disse que as críticas apontam meus defeitos e me permitem corrigi-los. Mas os elogios me bajulam e me fazem mergulhar nos meus defeitos. Pense nisso. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? E olha aqui, Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Em outras palavras, esse amonita está dizendo o seguinte, aquele muro não vai resistir o balançar do rabo de uma raposa. Você está pronto para esse tipo de crítica? Você está pronto para essas pessoas que tentam te ridicularizar? Ou você vai deixar que essas coisas te abatam? Segunda coisa, Neemias 6, de 2 a 4. Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar com vocês? E me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Na tentativa de intimidação, sabe o que ele fez? Deu uma excelente resposta. Estou trabalhando para Deus, não tem tempo para isso. Você tem que aprender a ter essa resposta. Estou fazendo a obra de Deus, não tem tempo para esse negócio. Porque senão a gente é comprado pela fofoca. Senão a gente é assediado e acaba cedendo às intrigas, começamos a responder fofocas, começamos a nos entrar e nos envolver de tal forma na roda dos escarnecedores. É muito sério isso. Mas ainda tem mais um tópico. Neemias 6, de 10 a 12. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado porta adentro. E ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo e eles virão esta noite. Todavia lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir?
Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Agora olha aqui, percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate tinham contratado. Outra lição, cuidado nos momentos de crise com os profetas que não são profetas, que só aparecem nessa hora para te entregar a mensagem. Toma cuidado. Tenha discernimento como teve Neemias, para perceber que aquilo não vem de Deus. Último tópico ainda dessa lição que eu achei importante, Neemias 6, 15 a 16. O muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas. Abateu-se o seu orgulho, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. E aqui eu termino essa lição nessa manhã com essa palavra maravilhosa. A obra é de Deus. Deus vai executar a sua obra. Entenda que nós somos instrumentos na mão do grande autor da salvação. Não queira lograr louvores, não queira colocar vontades, não queira pôr seu dedo. Seja instrumento e Deus fará a obra. Isso vale para o seu casamento, isso vale para a sua vida profissional, isso vale para a sua vida eclesiástica na igreja, isso vale para o seu ministério. Entenda que alguém disse, Deus é o meu sócio. Eu disse, não, Deus não é o meu sócio, Deus é o dono. Eu sou apenas servo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Talvez nessa manhã você precise entender que Deus não tem um negócio com você. Você foi chamado para trabalhar no negócio de Deus. É diferente. Que Deus te abençoe nessa manhã e que você cresça na palavra e na dependência do Senhor também, para enfrentar todas as oposições carnais, espirituais, e seja vitorioso em tudo aquilo que Deus te chamou para fazer para Ele. Eu quero orar com você nessa manhã. Curve a sua cabeça onde você está. Deus, em nome de Jesus, esse homem, essa mulher que ouve a Tua palavra nessa manhã. O Senhor sabe a vida dele, a vida dela como está. E eu peço agora que a palavra do Senhor e o Espírito Santo do Senhor ilumine essa palavra no seu coração. Lhe dê direção, lhe dê estratégia, lhe dê ânimo. Levante ele, Senhor Deus, para que ele não desista. Naturalmente também ele já foi intimidado, naturalmente ele já sofreu zombaria, naturalmente ela também já sofreu muita sorte de ataques, mas que essa lição dessa manhã seja como bálsamo na sua alma e o reanime de tal forma que, orando e vigiando, ele possa levar essa obra até o fim. É no nome de Jesus que nós oramos nessa manhã. Amém? Que Deus abençoe. Bom domingo, até logo mais no nosso culto, em nome de Jesus.